Meus pais me botaram pra fora de casa quando completei 18 anos e ainda disseram: seja grato por ter tido comida. Parte 1. Antes de continuar a história, nos digam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Então, tratei de dar a eles algo que eles não conseguiram engolir. No dia do meu aniversário, acordei com minha mãe jogando água gelada na minha cara. Já tá na hora de virar adulto e sair daqui. Sentei na cama, ainda atordoado, e vi meu padrasto parado na porta, com minhas coisas prontas. Eles sempre foram frios, mas nunca pensei que chegariam a esse ponto. Mas eu sou seu filho, protestei. Minha mãe deu uma risada debochada. Você só dá trabalho desde que seu pai morreu. Só sabe gastar nosso dinheiro em terapia e viver reclamando dos seus pesadelos. Meu padrasto fez que sim com a cabeça, me olhando com desprezo. A gente te deu comida e um lugar pra dormir por 18 anos. Já foi mais do que muita gente faria. Sem nem entender direito, senti minhas malas empurradas no meu peito e fui praticamente jogado pra fora. Nem tentei discutir. Acho que uma parte de mim já tinha desistido mesmo. Depois de horas andando sem rumo, tentando rezar e fazendo carinho em gato de rua, acabei indo parar num abrigo do centro. Minhas mãos tremiam enquanto eu preenchia os papéis pra entrar. Foi quando meu celular vibrou. Meus pais tinham me desbloqueado só pra cutucar ainda mais. Mãe, para de ligar pra família pra contar que tá sem casa. Você só passa vergonha. Depois do meu padrasto. Pelo menos seu pai teve a decência de morrer no Afeganistão. Ainda mandou um emoji de face palm. Ali mesmo, sentado numa cadeira de plástico, eu desabei e chorei sem parar. Uma conselheira, com um ar super cansado, colocou a mão no meu ombro. Querido, o que aconteceu? Mostrei as mensagens pra ela. Enquanto lia, o olhar dela desceu pro meu formulário de cadastro e ela ficou tensa na hora. Espera, disse meio estranho. Michael Krasevsky? Seu pai morreu no Afeganistão? Sim, respondi quase sem voz. Quando eu tinha 6 anos, ela se apoiou firme na mesa. Você chegou a ver o corpo? Foi no enterro? Fiquei encarando, sem saber o que responder. Me desculpa, James, mas alguém do exército chegou a visitar vocês depois? Pra ver como você tava? Não, acho que nunca. Por quê? Por que você tá perguntando isso? Ela começou a digitar loucamente no Chromebook. Uns 30 segundos depois, ela ficou pálida. James, seu pai não morreu no Afeganistão. Senti o ar sumir dos pulmões. Como assim? Ele tá no Palmer City, uma ala psiquiátrica, tá lá faz 12 anos. As luzes do abrigo pareciam mais fortes de repente. Isso não faz sentido. Teve funeral, fiquei anos fazendo terapia de luto. Ela me encarou. Você precisa ver seu pai. Hoje, antes que seus pais descubram que você sabe. De repente, tudo parecia ter explicação. Por que minha mãe ficava nervosa quando passava reportagens sobre famílias de militares? Por que a gente mudou de estado logo depois do enterro? Queria me desmontar ali mesmo, mas a voz do meu padrasto me chamando de fraco continuava ecoando. Então respirei fundo e perguntei: por que tem que ser hoje? Porque quando seus pais descobrirem que você sabe, vão perceber que alguém pode correr atrás dos benefícios que eles receberam esse tempo todo. Ela mesma me levou até o Palmer. O caminho todo parecia que eu tava vivendo um delírio. Mas quando entramos no hospital dos veteranos, andamos por um corredor longo com cheiro de desinfetante e cera de chão. Lá estava ele, meu pai. Não meu padrasto violento, nem os namorados da minha mãe que fingiam se importar. Meu pai de verdade, que sempre me amou. Pai? A palavra saiu tremida. Ele se virou e o rosto dele desabou. James, disseram que eu nunca mais ia te ver. Disseram que você me odiava. Achei que você tinha morrido. Mal consegui respirar. Eu fui no seu enterro. A mãe disse que você morreu como herói. O rosto dele se contorceu de dor. Falaram que você já sabia de tudo e escolheu ficar com eles. Eu não conseguia processar nada. Foi quando meu celular acendeu de novo. Enquanto eu descobria que minha vida toda era uma mentira, meus pais esvaziaram minha conta da faculdade. Até o dinheiro de aniversário. Zerei. Deixei o celular cair e meu pai pegou pra ler. Todo meu salário de combate era pra você, ele disse baixinho. Todo mês, por 12 anos, era pro seu futuro. Nunca vi um centavo, respondi. Nessa hora entrou um médico. O Sr. Krasevsky já poderia ter alta faz tempo, mas ficou com sequelas da guerra. Precisa de alguém da família pra liberar a saída e cuidar dele. Eu cuido, falei sem pensar. Eu fico com ele. No dia seguinte parecia que eu tava vivendo um sonho. Meu pai saiu usando calça jeans e uma camisa xadrez enorme nele. Quando chegamos perto da casa da minha mãe, ele começou a respirar fundo. 12 anos, sussurrou. 12 anos que eles tiraram de nós. Ficamos parados na porta, a mesma de onde me expulsaram. Por dentro ouvimos passos. O trinco girou, a porta abriu e demos de cara com o rosto do meu padrasto, que ficou branco na hora. Eu quase ri. Ele parecia ver um fantasma. Atrás dele, minha mãe apareceu e deixou a xícara cair, espalhando café pela entrada. Meu pai sorriu. Oi, Mark. A gente precisa conversar sobre os benefícios de morte. O rosto do Mark passou por uns 5 sentimentos em segundos. Primeiro, choque. Depois, tentando entender se era verdade. Em seguida veio a raiva, que deixou ele vermelho. Minha mãe fez um barulho de quem engoliu errado e deixou cair a xícara de novo, quebrando no chão de madeira e espalhando café. O som da cerâmica quebrando parecia o fim das mentiras deles. Mark foi o primeiro a reagir, já gritando que a gente não podia simplesmente aparecer, que era invasão,
que estávamos inventando coisa. A voz dele só aumentava. Minha mãe trocou de atitude na hora, fingindo preocupação, tentando usar uma voz doce pro meu pai, perguntando se ele tinha tomado os remédios, insinuando que ele estava confuso sobre o passado, igual quem fala com criança. Sem nem perceber, eu já estava com o celular na mão, câmera aberta, gravando tudo de baixo pra cima sem eles notarem. Meu rosto impassível, só esperando pra ver até onde eles iam. Mark só se deu conta do que estava acontecendo depois de uns 30 segundos. Ele fixou o olho no meu celular e veio na minha direção para pegar. Meu pai, mesmo com as mãos tremendo tanto que dava pra ver de longe, se colocou entre nós. Mark parou, olhou pra rua, onde um vizinho pegava a correspondência, e aí o rosto dele mudou de novo, ficando tenso, e ele deu um passo pra trás. Eu continuei gravando. Minha mãe tentou mudar o clima e soltou. A gente devia entrar e conversar com calma. A respiração do meu pai ficou diferente, mais rápida, meio ofegante. O peito dele subia e descia num ritmo acelerado. Os olhos com aquele olhar perdido que eu conhecia do hospital. Sinal claro de que ele estava entrando em pânico. Foi nesse momento que decidi o que precisava fazer. A gente tinha vindo pra mostrar que não ia sumir, que não íamos nos calar. Missão cumprida. Encostei no braço do meu pai e falei que era melhor a gente ir embora. Ele só balançou a cabeça, não falou nada. Quando viramos e fomos pro carro, senti minha mãe e o Mark de olho espiando da porta. Ajudei meu pai a sentar no banco do passageiro. Ele ficou só encarando as mãos, que ainda tremiam. Me sentei ao volante, respirei fundo por 1 minuto pensando no que fazer. Aí lembrei do número direto que a assistente do abrigo tinha me passado. Liguei e contei tudo o que tinha acontecido. Ela não quis saber de muitos detalhes. Disse logo que conseguiria um voucher de uma noite num motel pelo fundo emergencial. Explicou o caminho e pediu para eu chamar o gerente quando chegasse. Agradeci e desliguei. Meu pai continuava imóvel, encarando as mãos como se nem fossem dele. Liguei o carro e fui até o motel, que ficava a uns 20 minutos dali. No caminho inteiro, ele não disse uma palavra. Eu sentia o peso de ser a barreira entre ele e um colapso total sufocando meu peito. O lugar se chamava Sunset Inn. Irônico, porque ali não tinha nem sinal de pôr do sol. Só um estacionamento e a rodovia. O gerente entregou a chave do quarto 107, sem conversa. O quarto tinha aquele cheiro de cigarro velho misturado com produto de limpeza barata. 2 camas de coberta marrom e uma escrivaninha perto da janela, cheia de marcas. Joguei tudo em cima da mesa. Os papéis de alta do meu pai do Palmer, minha certidão de nascimento que peguei correndo antes de ser expulso, prints das mensagens da minha mãe e do Mark, a notificação do banco sobre a conta zerada. Fui organizando em fileiras. Não era muita coisa, mas só de arrumar aquilo já me deu uma sensação de controle no meio do caos. Fotografei tudo com o celular. Depois sentei na beirada da cama e liguei pro número que estava na notificação do banco. O setor de fraude me deixou esperando 15 minutos, até que finalmente alguém atendeu. Expliquei o que estava acontecendo. A mulher disse que minha conta poupança da faculdade tinha sido encerrada na manhã anterior, e todo o dinheiro transferido para uma conta que eu não tinha acesso. Que eu teria que fazer um boletim de ocorrência e juntar documentos provando que aquele dinheiro era meu. Quando perguntei como eu ia provar isso sem casa e quase desabando, ela baixou a voz e disse que entendia que era difícil, mas aquelas eram as regras. Me passou um número de protocolo e pediu para eu ligar de novo assim que tivesse o boletim. Anotei no bloco de notas do motel, minha mão tremendo. Foi aí que meu pai falou pela primeira vez desde que saímos de casa. Contou que, quando serviu, criou um negócio chamado allotment, em que o salário de combate era enviado direto para a família. Ele nunca entendeu todos os detalhes dessa burocracia, só queria garantir que a gente não passaria necessidade se algo acontecesse. Falando, dava para sentir a culpa na voz dele, e aquilo apertou meu peito. Ele disse que achava que o dinheiro tinha ido para mim todos esses anos, para garantir meu futuro, para a faculdade. Respondi que nunca vi nada desse dinheiro. Ele cobriu o rosto com as mãos, e eu senti algo quebrando dentro de mim com aquela cena. Um homem que serviu o país, que perdeu 12 anos ao lado do filho, se sentindo culpado por tentar me proteger e ver o dinheiro sumir. Quis dizer alguma coisa para consolar, mas não existia palavra suficiente para aquilo. Só fiquei sentado ao lado dele até a respiração acalmar. Passei a próxima hora fazendo backup do celular na nuvem. A assistente do abrigo tinha dito que documentação é tudo quando você enfrenta gente com mais recurso. Criei uma pasta chamada Evidências. Subi prints das mensagens, o áudio que gravei na varanda, fotos dos documentos espalhados na mesa. Salvei tudo em 3 lugares: no celular, no Google Drive e nos rascunhos do e-mail. Não ia correr o risco de perder nada, mesmo se o celular quebrasse, fosse roubado, ou se minha mãe e o Mark achassem alguma forma de apagar tudo. Cada print era um tipo de escudo, cada arquivo salvo, uma parte do que eles não podiam tirar de mim. No dia seguinte, voltamos para Palmer, na Virgínia. Meu pai precisava de uma identidade nova, com o endereço atualizado, e a gente também precisava de cópia do histórico de benefícios dele. A coordenadora de alta era uma mulher de uns 50 anos, óculos de leitura pendurados numa corrente. Muito solícita, mas com aquele ritmo de quem lida com papelada sem parar. Ia perguntando pro meu pai, batendo as respostas no computador com 2 dedos. Imprimiu os formulários, pediu para ele assinar, explicou que a identidade nova levaria umas 2 semanas para ficar pronta e que o histórico sairia até o fim do dia. Sentei na cadeira de plástico e tentei ter paciência, mas minha cabeça gritava que a gente precisava das respostas logo, que cada dia era tempo para minha mãe e o Mark sumirem com dinheiro ou documentos. Mesmo assim, esperei em silêncio. A coordenadora nos entregou um número para ligar à tarde e pegar as cópias.
graças. Agradecemos e saímos. No carro, meu pai só disse que estava cansado. Voltei dirigindo pro motel. Ele deitou numa das camas e praticamente apagou. Fiquei sentado na escrivaninha encarando os documentos organizados. Era o começo. Encaramos eles, começamos a registrar tudo. Iniciamos o processo para recuperar a identidade dele. Não era suficiente, nem de perto, mas pelo menos era alguma coisa. Melhor do que 2 dias antes, quando acordei levando água gelada na cara. Na manhã seguinte, revirei todos os papéis até achar o número do VA e disquei. O sistema automático me fez apertar um monte de opções. Fui transferido 3 vezes, até cair numa espera com uma musiquinha de elevador horrorosa. Parecia gravada nos anos 80. Deixei no viva voz enquanto organizava os documentos. 20 minutos passaram, depois 40. Meu pai acordou, foi ao banheiro, e eu ainda ouvindo a mesma música de fundo. Finalmente uma atendente atendeu e pediu o número do seguro social dele. Fui lendo direto dos papéis de alta. Ela me perguntou do que eu precisava e eu tentei explicar sobre representante legal e procuração, mas me enrolei toda nas palavras. Ela foi super paciente e começou do zero, explicando que representante legal é alguém nomeado para cuidar dos benefícios de quem não consegue fazer isso sozinho e que essa pessoa precisa pedir e ser aprovada pelo VA. Comentou que já tinha alguém recebendo os benefícios do meu pai há anos desse jeito. Perguntei quem era, mas ela disse que não podia me informar pelo telefone sem autorização. Fiquei perdida, sem entender metade das siglas que ela usava. POA, RPP, VARO, parecia outro idioma. Peguei o bloquinho do motel para anotar tudo, mas minha mão tremia tanto que a letra ficou horrível. Ela explicou como trocar o responsável financeiro. Falou dos formulários que eu teria que preencher e que meu pai ainda precisaria passar por uma avaliação. A ligação durou quase 1 hora e quando desliguei, minha cabeça estava girando de tanta coisa que eu mal conseguia absorver. Liguei para a conselheira do abrigo e contei o que tinha acontecido com o VA. Ela falou que queria me colocar em contato com o serviço de proteção ao adulto, porque o que meus pais fizeram podia ser considerado exploração financeira de um veterano com deficiência. Eu fiquei na dúvida. Minha mãe passou anos me dizendo que governo só complicava a vida das pessoas e que não era para confiar em ninguém. Acho que a conselheira percebeu minha hesitação, porque logo falou que às vezes o sistema é a única proteção que a gente tem. Fiquei pensando nisso, em como o sistema já tinha me ajudado a encontrar meu pai sem eu nem saber que precisava, e como eu jamais conseguiria encarar minha mãe e o Mark sozinha, sem dinheiro, sem casa. Eu disse que tudo bem, e ela me passou um nome e um telefone, Giovanni Mercier. Ela garantiu que ele era ótimo e sabia lidar com situações desse tipo. Eu agradeci e anotei. Antes de ligar, tentei outra coisa. Fui nos contatos do celular e achei números de parentes que eu quase nem lembrava mais. Tias, tios, primos de quando a gente ainda morava em outro estado. A maioria já não existia mais. 3 caíram direto na caixa postal e deixei recados explicando por cima o que tinha acontecido, perguntando se podiam me ligar. 2 chamaram, mas ninguém atendeu. Aí tentei a tia Lisa, irmã da minha mãe. Ela atendeu no 4º toque. Comecei a explicar quem eu era, mas ela já foi cortando. Disse que minha mãe tinha contado que eu estava inventando histórias e querendo prejudicar a família. Falou que não queria se meter em briga de parente. Ainda tentei dizer que meu pai estava vivo, mas ela não quis saber. Só repetia que minha mãe já tinha sofrido muito, criando filha sozinha depois de perder o marido, que eu devia ser grata e não causar confusão. E desligou. Fiquei parada olhando pro telefone, sentindo que esse isolamento todo era calculado, como se minha mãe tivesse passado anos afastando qualquer um que pudesse me ajudar ou descobrir a verdade. Naquela noite, quando meu pai dormiu, abri um novo documento no celular e comecei a anotar tudo que eu lembrava. Coloquei logo no topo a suposta morte dele, marcando que eu tinha 6 anos. Depois fui listando o que aconteceu depois. Mudar de estado poucos meses depois do funeral, minha mãe ficando nervosa sempre que aparecia militar na TV, mudando de assunto toda vez que eu perguntava do serviço do meu pai ou pedia pra ver foto, jogando fora quase tudo dele dizendo que era doloroso demais nunca ter visitado o túmulo onde ela dizia que ele estava enterrado. Escrevi das sessões de terapia em que eu chorava de saudade, dos pesadelos, do jeito que ela usava meu luto pra me controlar e me fazer sentir culpada até por estar triste. Colocando tudo no papel, ficou claro o padrão. Não era só uma mentira, era toda uma rede de mentiras construída com cuidado ao longo de 12 anos, tudo pensado pra eu nunca fazer as perguntas certas. Meu celular acendeu de madrugada com mensagem da minha mãe. Dizia que a gente podia conversar se eu parasse de espalhar boatos e de fazer ela passar vergonha com os vizinhos, que estava constrangida, que eu estava exagerando e que dava pra resolver tudo se eu me acalmasse e voltasse pra casa. Li a mensagem 3 vezes, meu dedo quase respondeu, mas eu segurei a vontade. Fiquei encarando a mensagem uns 20 minutos. Uma parte de mim queria despejar tudo o que eu sentia, mas eu sabia que era isso que ela esperava, que eu reagisse pra poder distorcer tudo e me fazer duvidar de mim mesma. Em vez disso, dei print na mensagem, salvei na minha pasta de provas e deixei o celular virado pra baixo sem responder. No dia seguinte, sentei com meu pai enquanto ele tomava o café da manhã grátis do motel que eu trouxe pro quarto. Falei que a gente precisava conversar sobre limites e segurança. Ele me olhou com aquele jeito de quem está esperando notícia ruim. Expliquei que minha mãe e o Mark talvez tentassem contato e que ele não podia contar pra eles onde a gente estava, nem o que estava acontecendo. Ele só assentiu, sem falar nada. Continuei, dizendo que eles podiam tentar convencer ele de que eu estava mentindo ou que ia abandonar ele, mas que não importava o que dissessem, ele não podia passar informação nenhuma. Ele concordou, mas eu vi o medo nos olhos dele, igual vi no Palmer quando achou que eu ia deixá-lo pra trás. Estendi a mão por cima da mesa, segurei o braço dele
e prometi que não ia abandonar ele, que a gente ia passar por isso juntos, e eu estava falando sério. Ele relaxou um pouco e voltou a comer. Mais tarde, tinha consulta na Defensoria Pública. O escritório ficava num centro comercial ao lado de uma loja de imposto de renda. Lá dentro cheirava a café velho e toner de impressora. A recepcionista me deu um formulário para preencher e depois nos levou para uma salinha onde Artemisia Bruno já esperava. Ela era mais nova do que eu imaginava, devia ter uns 30 anos, cabelo escuro preso e óculos. Cumprimentou. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.